Olá pessoal, eu sou o professor Alessandro Martins e hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre parkour. Continuamos falando sobre práticas corporais de aventura, sendo que nesse vídeo especificamente nós vamos tratar dessa modalidade. Você sabe como surgiu o parkour? É o que vamos conhecer nesse vídeo. Então vamos à origem do parkour. O parkour, que é uma atividade inspirada no método natural de educação física idealizado pelo francês Josh Herbert, mais ou menos assim a pronúncia. Josh foi, o Herbert, foi um marinheiro francês que se inspirou através da observação de tribos indígenas e ficou encantado de como eram belos, flexíveis e resistentes os corpos daquelas pessoas apenas por viver em meio à natureza, né? Pela sua necessidade de sobrevivência. Então, sem nenhum tipo de ginástica ou forma artificial de treino, utilizando equipamentos, por exemplo, eles conseguiam ter um corpo forte, belo, flexível e resistente. Então, isso encantou Herbert, e a partir daí ele idealizou um percurso que era muito utilizado dentro dos treinamentos do exército francês, chamado de parcours militaire, né? Que seria percurso militar, basicamente, e como já falei, muito utilizado pelo exército francês. Baseado nesse método, baseado no método natural de Herbert, David Bell, que é conhecido como o criador do parkour, estruturou uma série de movimentos com a proposta de utilização dos meios rurais e urbanos, ou seja, a ideia do parkour é o quê? É a superação de obstáculos utilizando-se apenas do próprio corpo, utilizando-se da agilidade, da coragem, da força, para superar obstáculos, sejam eles obstáculos naturais, por isso que está aí o rural, e ou urbanos, saltando, correndo, rastejando, de diversas formas. Então, utiliza-se esses meios como obstáculos para serem superados. Essa é o básico do parkour. Então, o método parkour ele surge do método criado por Herbert, que era chamado de método natural, e que, baseado nesse método, David Bell criou o parkour. David Bell foi filho de um praticante, né, do método natural de Herbert, e que também David Bell também acabou praticando por herança do seu pai. Então o parkour ele tem origem em parcours, ou seja, percurso em francês. O termo parcours significa exatamente percurso. A ideia é exatamente fazer um percurso superando obstáculos de diferentes formas. E aí você ter uma possibilidade de uma prática de atividade física divertida, desafiadora, não é? Que muitas vezes o parkour ele recebe críticas até por ser tido como um esporte de alto risco, mas é preciso grifar que os praticantes eles nunca se machucam, né, entre aspas. Por quê? Porque calculam todos os riscos. Não é? Mais à frente a gente vai falar sobre essa gestão de risco. O parkour utiliza os elementos dos meios rurais e urbanos, como já foi falado, como obstáculos a serem ultrapassados. O modo de lidar com esses obstáculos, passando de um para o outro, de um ponto para o outro, deve sempre ser o mais eficiente possível. Então a ideia dentro do parkour é fazer com que o seu corpo seja o mais eficiente possível para superar esses obstáculos. Então esse é o grande desafio do parkour. Então para isso o corpo ele precisa ser muito, muito trabalhado. O praticante do parkour ele é chamado de traceur no francês, é mais ou menos isso, que é algo como traçador de rota, né? O termo parkour ele significa percurso e o seu praticante é o traceur, que seria algo como traçador de rotas em português.
e as meninas, ela tem esse nome aí que eu não vou arriscar a pronúncia, que seria o feminino de tressor, né? Que vem do francês. Como falado antes, o objetivo do parkour é tentar encontrar um meio de fazer os caminhos ou os percursos que as pessoas normalmente fariam andando. O tressor ele faz de maneiras diferentes, superam obstáculos de formas diferentes, utilizando toda a capacidade do seu corpo para superar esses obstáculos. E aí a gente chega na gestão de riscos. Como já foi citado, eu citei um pouco atrás, que o parkour ele recebe muitas críticas por ser tido como um esporte de alto risco. Porém, não é um exercício, não é uma atividade que tem um alto risco, um alto grau, um alto número de lesões. Por quê? Porque os praticantes normalmente eles calculam muito bem os riscos. Então, alguns riscos sempre existem e são minimizados quando o praticante ele tem a consciência de sua limitação física. Então, esse é um ponto chave do parkour, que é a gestão de risco. O risco ele está sempre presente no parkour, mas o que vai fazer com que o atleta, o praticante, ele não se lesione é exatamente essa capacidade de ter a consciência da sua limitação física. Então, isso é importantíssimo para todos aqueles que queiram praticar o parkour. Um tressor que tem ótima condição física, musculatura bem definida e um grau de flexibilidade bom, ele resiste melhor aos impactos do solo, o que reduz, consequentemente, os riscos de lesões. Então, é muito importante que seja feito esse trabalho gradativo para que a pessoa que pensa em praticar o parkour, ele possa desenvolver bem a sua musculatura. Então, exige, por exemplo, para escalar árvores ou paredes, vai exigir muita força, muita agilidade, muita flexibilidade. Então, é importante que essa capacidade física ela seja bem desenvolvida para que o atleta ou o praticante o corpo dessas pessoas possa resistir da melhor forma aos impactos com o solo e reduzir os riscos de lesões. O parkour tem algumas técnicas específicas e essas técnicas específicas, elas, voltando lá atrás no método natural de Herber, ele criou o método e criou 10 habilidades do método. Dentre elas estava o equilibrar-se, o escalar pedras, montanhas, árvores, o saltar. Então, baseado nesse método, o parkour também criou as suas habilidades, que são os saltos, os rolamentos, as aterrissagens e o equilíbrio. Então, são exigências que sempre vão ser encontradas dentro dos percursos do parkour. E, como já foi falado antes, é muito importante que o praticante ele tenha um bom desenvolvimento da sua capacidade física, ou seja, da sua musculatura, da sua flexibilidade, da sua força, exatamente para que possa praticar o método minimizando o máximo possível o risco de lesão. E aí fazendo com que o parkour seja, acima de tudo, uma atividade prazerosa e segura. Então, a gestão de risco ela vai ser sempre um ponto-chave para esse tipo de prática, certo? Voltando um pouco nas técnicas do parkour, que, como a gente falou, basicamente são os saltos, né? Que basicamente seria o ato de passar de um obstáculo para o outro através de um salto, o rolamento, a aterrissagem e o equilíbrio. São basicamente, a gente poderia citar esses quatro como os básicos, mas também a gente tem o desmonte, quando o praticante se solta de um local para o outro. A gente tem a passagem por baixo da barra, quando o praticante faz alguma passagem por baixo de locais baixos. A passagem de muro, impulsão com os pés na parede para se agarrar no topo, né, quando é preciso escalar alguma parede. Então, existe essa passagem de muro e depois fazer os movimentos de subida. Que a subida seria subir em algum local sem o auxílio das pernas, apenas a partir da força dos braços. Então, é uma atividade que exige bastante força física, bastante vigor, e é por isso que a ideia de Herber lá atrás foi exatamente essa, de desenvolver o corpo
para que esse desenvolvimento ele não fosse apenas estético, não fosse apenas ter um corpo bonito, mas ter acima de tudo um corpo útil, que você pudesse ter uma transferência para a sua vida real. Muitas vezes era isso que ele observava nas tribos indígenas. O homem primitivo, ele necessita dessa capacidade física para superar as adversidades e garantir assim a sua sobrevivência. E é daí que surge o parkour, né? Hoje a gente, como já falamos em outros momentos, as práticas corporais de aventura hoje elas não são realizadas com o mesmo sentido que era realizada pelo homem primitivo. Por quê? Porque o homem primitivo ele tinha qual era o principal objetivo? O objetivo de sobrevivência. Já hoje não. Hoje é muito mais uma busca de retorno do homem moderno a essas práticas, né? A um contato mais próximo com as suas origens, com a natureza, e por isso tantas pessoas têm buscado praticar práticas de aventura, e a gente deixa aqui a sugestão do parkour que vamos também utilizar nas nossas aulas, tá bom? Então espero que tenha ficado bem claro para vocês. Aguardem nossos próximos vídeos. Grande abraço.